Olá, irmãos. Hoje eu vou fazer um novo vídeo. Eu acabei de fazer o vídeo sobre Elias, que muitas pessoas pensam que o profeta Elias era um homem de Deus, um grande homem de Deus, mas falhou. Nos 10 mandamentos está escrito, não matarás. Ele sabia os 10 mandamentos e ele pegou e matou 102 homens. E quando chegou o terceiro capitão com 50 homens, ajoelhado para ele, o anjo de luz que estava lá dele, o diabo, viu que o capitão se ajoelhou e viu que já tinha conquistado o que o diabo queria, aí manda Elias descer para falar com o rei. Mas agora, nesse momento, eu quero falar sobre Eliseu. Não se esqueça, Elias, dizem as histórias, que ele fugiu, foi num redemoinho e foi levado para um lugar longe, mas esse vídeo eu vou fazer depois sobre isso. O que eu queria que você soubesse é que Elias, nos 10 mandamentos, não matará, amará a teu próximo como a ti mesmo, ele matou 102 homens, então Elias desrespeitou os 10 mandamentos do nosso pai, então provavelmente, desculpa falar, mas Elias não procede do nosso pai, mas sim Elias agiu como um falso profeta, enganando as pessoas e matando, sendo que o nosso pai disse para não matar. Aquele anjo que aparece com Elias no deserto era o próprio diabo. Agora vamos falar sobre Eliseu. Elias deu poder para Eliseu. Vamos saber se Eliseu realmente é um homem do nosso pai e do nosso Messias? Então vamos ler agora, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Eliseu estava passando por algum lugar, ele tinha acabado de sarar uma água que estava, como vou dizer, a água estava contaminada, ele foi lá, jogou sal na água contaminada, e aí ele acabou de curar a água, assim eles dizem. E aí ele estava andando pelo caminho e passou no meio de crianças brincando, garotos, rapazinhos brincando. E aí os rapazinhos começaram a brincar com ele, chamando ele de calvo. Ô calvo, lá vem o calvo. Porque era careca, ele devia ser careca na época. Eliseu, enfurecido, olha para aquelas crianças e amaldiçoa aquelas crianças, aqueles rapazinhos, aqueles molecada que estavam ali. Ele amaldiçoa aquelas crianças. E aí, totalmente endemoniado, Eliseu, amaldiçoando aquelas crianças, só porque chamou ele de calvo. Imagina se você xingar alguém de calvo na rua, nego vir te matar. Foi o que aconteceu. Eliseu é um homem do nosso pai, do Criador do céu e da terra? Agora você vai saber. Então, quando aquelas crianças começaram a brincar, chamar ele de calvo, Eliseu amaldiçoou aquelas crianças. E aí Eliseu, através do diabo, o anjo de luz do diabo, os anjos caídos entram em 2 ursas, vem, despedaça 45 crianças. Eliseu que mandou. Mais um que desobedeceu os 10 mandamentos do nosso pai. Não matarás. Amará teu próximo como a ti mesmo. Tá aí, 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 23 e 24. Eliseu manda matar ele, amaldiçoa e pede para o senhor dele, o diabo, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Satanás, esse demônio que o diabo, no Velho Testamento, ficava enganando todo mundo, pediu para o seu pai, o diabo. E aí o diabo, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, tantos nomes, como eu já disse, ele e os anjos caídos entram em 2 ursas. Não se esqueça, eles já entraram em porcos lá com o Messias. Lembra que o Messias expulsou os demônios e entraram nos porcos? Esses anjos caídos entraram em 2 ursas, pegaram as 45 crianças e despedaçaram as crianças. Te pergunto, Eliseu procede do nosso pai? Falhou nos 10 mandamentos? O que eu quero explicar para vocês, meus irmãos, é simples, muito simples. Eu estou começando de Adão e Eva e estou caminhando, separando o joio do trigo, os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Elias, Eliseu, Moisés, infelizmente, meus irmãos, através dos 10 mandamentos do nosso pai, esses caras, esses 3 homens, Moisés, Eliseu, todos os do Velho Testamento, que eu já estou passando os vídeos, obedecia ao anjo do deserto, o Deus do deserto, o próprio diabo, Yahushua, Javé, Jeová.
E aqui hoje em dia aqui, existe muito porcos indomáveis. Porcos indomáveis. Como o Messias, nosso pai, falou uma vez, o cavalo, o burro respeita seu dono, o cachorro respeita seu dono, os animais respeitam seu dono, mas o ser humano que eu fiz não me respeita. São porcos indomáveis. E eu digo e repito, porcos indomáveis que são criaturas, porcos indomáveis, criaturas que querem dar um nome ao Criador. Vê se pode uma coisa dessa. A que ponto a gente chegou? Criaturas querendo dar um nome ao Criador. A que ponto nós chegamos? E aí quando eu digo, as pessoas falam que eu tenho um demônio, que falam tantos absurdos nos comentários, mas eu digo para vocês, porcos indomáveis, criaturas. Você acha, onde você já se viu uma criatura querer dar um nome para o Criador? As 12 tribos de Israel são criaturas, mentirosos, falsos, enganadores. Um povo que o nosso pai, o Messias, diz bem claro, está bem escrito na Escritura, eu vou julgar as 12 tribos de Israel. Todos os outros povos da terra são livres para escolher a salvação. Você é livre. Se você praticar o amor ao Pai, amor ao próximo, e crer no Messias, você é livre para ser salvo. Você é salvo. Agora, as 12 tribos de Israel, existe algo muito pesado nas costas deles. Eles mataram os profetas, mataram o Messias, mataram os apóstolos, e vem matando muita gente até os dias de hoje. Todos aqueles que falam a verdade, quem atacam eles, eles matam. Então digo para vocês, porcos indomáveis, quem são vocês, criaturas, para dar nome ao Criador? Para dar nome ao Messias? Vocês são criaturas. Quem te deu a autoridade de querer dar o nome Yah, Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo? Quem deu autoridade a vocês, criaturas, a dar nome ao Criador do céu e da terra e a seu Filho, nosso Rei, o Messias? Quem são vocês, criaturas? Vocês se acham maior do que o Criador do céu e da terra? Para dar um nome para Ele? O que eu vejo aqui hoje em dia é isso. Criaturas que se acham deuses, que acham capazes de dar nome ao Criador do céu e da terra. Pois bem, sobre Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, só se você não querer entender que quem apareceu no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, quem apareceu ali era o próprio diabo e os anjos de luz. Os anjos de luz se disfarçaram de anjos de luz, se disfarçaram de Moisés e de Elias para tentar enganar o Messias, e foram lá e ameaçaram ele. Falaram assim, você vai morrer em Israel e em Jerusalém. Eles foram lá e ameaçaram ele. E aí vocês vêm dizer que Moisés, Elias, Abraão, Isaac e Jacó, como eu disse, leiam as Escrituras, vocês são livres, vocês têm mente. Nosso Pai deu mente para vocês. Vocês são livres para pensar. Leiam as Escrituras corretamente, com o Espírito do Pai, não com o espírito de porco, porque o que mais tem hoje em dia é espírito de porco indomáveis, que são criaturas e querem dar nome ao Criador. Vê a que ponto chegamos.